Sertão de Pernambuco, 1929. O silêncio era mais pesado que o calor de meio-dia. 300 pessoas se aglomeravam na praça empoeirada de Serra Talhada, um vilarejo que mal aparecia nos mapas, mas que naquele momento se tornaria palco de algo que seria contado por gerações. No centro, amarrado a um poste de madeira carcomida, um homem suava, não de medo. O coronel Sebastião Ferreira não conhecia medo, mas suava de raiva, de humilhação, de algo que começava a se parecer com arrependimento. À sua frente, sentado em uma cadeira que parecia um trono improvisado, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, limpava calmamente sua Winchester. O chapéu de couro ornamentado jogava sombra sobre seus olhos, mas todos sabiam que ele observava cada pessoa naquela multidão. Escutem bem, meu povo. A voz de Lampião cortou o silêncio como uma faca. Ele não precisava gritar. Quando o rei do cangaço falava, até o vento parava para ouvir. Vocês conhecem esse homem? Murmúrios percorreram a multidão. Claro que conheciam. Coronel Sebastião era dono de metade das terras da região, senhor de escravos modernos disfarçados de trabalhadores, um homem que roubava água em tempos de seca e cobrava juros que transformavam homens livres em eternos devedores. Esse homem, continuou Lampião, levantando-se com a elegância de um predador, matou meu irmão, não em combate justo, não de frente. Mandou queimar a casa dele com a família dentro. Minha sobrinha tinha 3 anos. O silêncio agora era absoluto. Até as crianças haviam parado de chorar. Mas eu não sou juiz. Lampião deu 3 passos em direção ao coronel. Não sou Deus. Sou apenas um homem do sertão, assim como vocês. E esse homem, apontou para Sebastião, também roubou de vocês. Tomou terras, matou filhos, desonrou filhas. Maria das Dores, uma mulher de talvez 40 anos, mas que parecia ter 70, deu um passo à frente. Suas mãos tremiam. Por isso, Lampião olhou para cada pessoa, uma por uma. Hoje, eu vou deixar vocês decidirem, vida ou morte. A justiça que o governo nunca deu, vocês vão dar hoje. E foi quando tudo começou a mudar. Zé Caboclo cavalgava como se o diabo estivesse em seus calcanhares. E talvez estivesse. A carta dentro de seu gibão queimava mais que o sol do meio-dia. 3 dias de cavalgada ininterrupta desde Juazeiro até encontrar o bando de Lampião. 3 dias sem dormir direito, comendo rapadura e farinha seca, mudando de cavalo 2 vezes porque os bichos não aguentavam o ritmo. Mas ele tinha que chegar. Tinha que entregar aquela carta. O acampamento do cangaço era invisível para olhos inexperientes. Escondido entre rochas que pareciam montar guarda, numa depressão do terreno que só quem conhecia a região poderia encontrar. Zé desmontou a 100 metros de distância e gritou a senha que lhe haviam ensinado. Virgulino, trago palavra de Padre Cícero. 3 rifles foram engatilhados ao seu redor antes que pudesse piscar. Homens emergiram das pedras como fantasmas. O mais próximo, um sujeito alto com cicatriz que descia do olho até o queixo, cuspiu no chão. Quem é tu, cabra? Zé Caboclo, de Juazeiro. Tenho mensagem urgente para o capitão. Mensagem de quem? De quem pode mudar tudo. Zé respirou fundo. Do coronel Sebastião Ferreira. Ele quer fazer um acordo. A risada que se seguiu foi amarga como fel. Acordo? O homem da cicatriz se aproximou. Aquele desgraçado quer fazer acordo? Corisco! A voz veio de trás. Deixa o homem falar com o capitão. Maria Bonita surgiu entre as pedras e Zé teve que admitir que as histórias não faziam justiça. Ela era bonita sim, mas havia algo mais, uma presença, um poder que fazia você esquecer que estava olhando para uma mulher que matava com a mesma facilidade que costurava. Vem, ela fez um gesto. Mas se essa história for mentira, tu vai virar ração para urubu. Zé seguiu por um labirinto de pedras até uma área protegida onde Lampião estava sentado limpando suas armas. Ao seu lado, um homem jovem de talvez 20 anos anotava algo num caderno velho. Capitão, Maria Bonita anunciou.
Esse cabra diz que traz mensagem do coronel Sebastião. Lampião não levantou os olhos de sua pistola. Fala. Zé tirou a carta do gibão. Suas mãos tremiam levemente. Ele diz que sabe que o senhor está procurando ele. Diz que está cansado de fugir. Quer fazer um acordo. Acordo. Lampião repetiu, como se provasse o gosto da palavra. Que tipo de acordo? Ele se entrega, mas pede que o senhor não o mate de imediato. Diz que tem informações sobre a volante do capitão Ferreira, sobre os planos do governo, sobre onde estão os espiões infiltrados nos povoados. Lampião finalmente olhou para Zé. Seus olhos eram inquietantes, não pela dureza, mas pela inteligência que brilhava neles. E o que ele quer em troca? Uma morte rápida, sem tortura, uma bala na testa e acabou. O silêncio se estendeu. O jovem que anotava parou de escrever. Corisco, que havia seguido Zé, cuspiu novamente. É armadilha, capitão. Tem que ser. Talvez. Lampião voltou a limpar a arma. Ou talvez o rato finalmente entendeu que não tem para onde correr. Esse coronel Sebastião, ele pausou e pela primeira vez, Zé viu algo perigoso cruzar seu rosto. Matou meu irmão. Queimou ele vivo, junto com a mulher e a filha, criança de 3 anos. Eu sei, capitão. Zé ousou falar. Todo mundo no sertão sabe. Por isso mesmo ele sabe que não tem perdão. Só quer escolher como vai morrer. Maria Bonita se aproximou de Lampião, tocou seu ombro levemente. E se ele tiver informação boa mesmo? A volante do Ferreira matou 3 dos nossos no mês passado. Lampião ficou em silêncio por um longo minuto. Depois se levantou. Onde ele está? Serra Talhada. Escondido numa casa que ele tem lá. Tá sozinho, sem jagunços. Diz que vai esperar 3 dias. Depois disso, se o senhor não aparecer, ele vai se entregar para o governo. Ele acha que pode me apressar? Lampião riu, mas era um riso sem humor. Tá bem, nós vamos, mas não do jeito que ele espera. Ele se virou para o jovem do caderno. Volta, tu conheces Serra Talhada? O jovem, Volta Seca, Zé descobriria depois. Acenou que sim. Então vai na frente, espalha a palavra. Quero que todo mundo esteja na praça quando eu chegar. Todo mundo. Homem, mulher, velho, criança. Quem o coronel Sebastião roubou, quem ele matou parente, quem ele fez sofrer. Todos. Capitão? Volta Seca pareceu confuso. Eu disse que ia matar aquele desgraçado. Lampião sorriu. E havia algo terrível naquele sorriso. Mas nunca disse que ia ser eu a puxar o gatilho. Vai ser o povo. Vai ser justiça de verdade. E foi assim que tudo começou. Volta Seca chegou à Serra Talhada ao anoitecer do dia seguinte. O vilarejo era pequeno, talvez 200 almas, a maioria vivendo da agricultura de subsistência e de servir aos poucos coronéis que dominavam a região. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Lampião estava vindo e não vinha para saquear ou matar, vinha para fazer justiça. Maria das Dores foi uma das primeiras a ouvir. Ela estava cozinhando feijão para seus 4 filhos quando a comadre Joaquina chegou correndo. Maria! Maria das Dores, tu ouviu? Ouviu o quê, mulher? Fala direito! O Lampião tá vindo. Vai julgar o coronel Sebastião. A colher de pau caiu da mão de Maria. Por um momento, ela não conseguiu se mexer. Coronel Sebastião. O nome que assombrava seus pesadelos havia 5 anos. Foi ele quem mandou matar seu marido. Não por crime algum, não por dívida. Apenas porque João das Dores havia reclamado quando o coronel tomou parte de sua terra. Reclamou, para o coronel, significava morte. 2 jagunços apareceram uma noite. João estava voltando da roça. O corpo foi encontrado na manhã seguinte com 12 facadas. O coronel nunca foi investigado. A polícia disse que foram ladrões. Todos sabiam a verdade. Ninguém falava. Maria! Joaquina tocou seu braço. Tu tá bem? Maria respirou fundo. Quando ele chega? Dizem que amanhã ao meio-dia. E dizem que... Joaquina baixou a voz. Que ele vai deixar o povo decidir o que fazer com o coronel. Maria olhou para seus filhos. O mais velho tinha 12 anos. O mais novo, 3. Nenhum deles conheceu o pai direito.
Eu vou estar lá, ela disse, e sua voz era firme como pedra. Sempre vou olhar nos olhos daquele desgraçado quando ele descobrir o que é ter medo. A notícia correu de casa em casa, de boca em boca. E com cada pessoa que ouvia, mais histórias vinham à tona. Manuel Caçador, que teve a filha violentada pelos capangas do coronel quando ela tinha 15 anos. A menina nunca mais falou depois daquilo, vivia como uma sombra. Pedro Ferrador, que perdeu as 2 pernas numa armadilha de caça ilegal do coronel, que depois mandou açoitar ele por invadir propriedade. Dona Sebastiana, velha de 80 anos, que teve sua casa queimada porque não quis vender a terra por nada. Sua neta morreu na fumaça. Antônio Caveira, que devia 3.000 réis ao coronel e foi forçado a trabalhar por anos como escravo para pagar, enquanto os juros cresciam mais rápido que qualquer pagamento. História após história, dor após dor, cicatriz após cicatriz. Na casa onde estava escondido, Coronel Sebastião Ferreira ouvia os murmúrios crescerem. Ele não era tolo. Sabia que havia cometido erros, sabia que era odiado, mas achava que podia negociar sua saída. Achava que Lampião era um homem de negócios como ele. Estava errado. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre Serra Talhada, era como se o vilarejo inteiro tivesse virado do avesso. Pessoas de fazendas vizinhas começaram a chegar. A notícia havia se espalhado por quilômetros. Padre João Damasceno, o pároco local, tentou intervir. Isso é pecado. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas até ele teve que admitir, em seu coração, que havia rezado muitas vezes para que algo assim acontecesse. Quantos pecados havia ouvido em confissão? Quantas lágrimas havia enxugado? Quantas vezes havia prometido que Deus faria justiça, enquanto via a injustiça continuar dia após dia? Ao meio-dia, 300 pessoas estavam na praça. E então, do horizonte poeirento, surgiu o bando. Eles não vieram galopando como nas histórias. Não vieram gritando ou atirando para o ar. Vieram calmamente, quase solenemente, como um cortejo fúnebre. Lampião à frente, em seu cavalo branco, o chapéu de couro ornamentado com moedas de prata refletindo o sol. Maria Bonita ao seu lado, rifle atravessado no colo. Atrás deles, 20 homens e 3 mulheres, todos armados até os dentes, todos com o olhar duro de quem já viu e causou mais morte do que qualquer pessoa deveria. A multidão se abriu em silêncio. Lampião desmontou com a graça de um dançarino. Seus olhos percorreram as pessoas reunidas e cada um que encontrava seu olhar sentia como se ele pudesse ler sua alma. "Tragam ele", foi tudo que disse. Corisco e Volta Seca entraram na casa. Houve o som de luta breve, um grito abafado. Quando saíram, arrastavam o coronel Sebastião Ferreira. O homem que aterrorizara a região por décadas estava irreconhecível. Barba por fazer, roupas sujas, olhos vermelhos de falta de sono. Mas ainda havia orgulho naqueles olhos, ainda havia a arrogância de quem nasceu mandando. Lampião, ele tentou manter a voz firme. "Nós tínhamos um acordo." "Acordo?" Lampião se aproximou devagar. "Eu não faço acordo com quem mata criança, Sebastião. Nunca fiz, nunca vou fazer. Eu tenho informação sobre a Volante, sobre..." "Eu sei." Lampião interrompeu. "E pode ter certeza que vou arrancar cada pedacinho de informação de você. Mas não hoje. Hoje," ele olhou para a multidão. "Hoje não é sobre mim." Foi quando trouxeram o poste e as cordas. O coronel foi amarrado no centro da praça, de frente para as pessoas que ele havia atormentado por tanto tempo. E pela primeira vez em décadas, o medo genuíno apareceu em seus olhos. "Meu povo," Lampião se virou para a multidão. "Vocês conhecem esse homem?" E foi quando começou o julgamento que mudaria tudo. Maria das Dores não planejava ser a primeira. Não era mulher de buscar protagonismo. Havia passado 5 anos tentando se fazer invisível, criando seus filhos no silêncio, trabalhando de sol a sol para que eles tivessem o pão de cada dia. Mas quando o Lampião fez a pergunta,
Vocês conhecem esse homem? Algo dentro dela se quebrou, ou talvez se consertou. Como se todos aqueles anos de dor comprimida finalmente encontrassem uma saída. Ela deu um passo à frente. Eu conheço. Sua voz saiu trêmula no começo, mas foi ganhando força. Esse homem, esse desgraçado, matou meu marido. A multidão se mexeu. Todas as pessoas ali conheciam a história de Maria das Dores, mas ouvi-la dizer em voz alta, na frente do próprio assassino, era diferente. João das Dores, ela continuou, lágrimas começando a escorrer. Meu marido trabalhava de sol a sol, nunca roubou nada de ninguém, nunca fez mal a uma alma, mas tinha um pedaço de terra, pequeno perto do riacho, terra boa. Ela apontou para o coronel, o dedo tremendo de raiva. E você quis essa terra. Não porque precisasse. Você tem terra para 10 vidas, mas porque podia, porque gostava de tomar. Meu João disse não. Disse que aquela terra era a herança de seu pai, que ia deixar para os filhos. A voz dela quebrou, mas ela forçou as palavras a continuarem. 3 dias depois, acharam o corpo dele na estrada. 12 facadas. E todo mundo sabia quem mandou matar. Todo mundo. Mas ninguém podia fazer nada. A polícia disse que foi ladrão. Ladrão! Ela cuspiu a palavra. Ladrão que não rouba nada? Que deixa os 3.000 réis no bolso do homem? Ela se virou para a multidão, para Lampião. Fiquei viúva aos 28 anos, com 4 filhos. O mais novo tinha 2 meses. 2 meses! Nunca conheceu o pai. E esse homem, ela apontou novamente, esse homem continuou dormindo tranquilo em sua cama de senhor, enquanto eu quebrava as costas para alimentar minha família. Lampião assentiu lentamente. Ele olhou para o coronel, que mantinha o olhar fixo no chão. Olha para ela, Lampião disse, sua voz baixa, mas carregando uma ameaça mortal. Olha para a cara dessa mulher que tu fez viúva. O coronel Sebastião levantou a cabeça lentamente. Quando seus olhos encontraram os de Maria, algo passou entre eles. Talvez reconhecimento, talvez memória, talvez apenas o vazio de um homem que cometeu tantos crimes que eles se misturavam em sua mente. Ele começou, mas Maria o interrompeu. Não quero suas palavras não vão trazer meu João de volta, não vão dar um pai para os meus filhos. Ela se virou para Lampião. Eu voto pela morte, mas não uma morte rápida. Quero que ele sinta, quero que ele tenha tempo de pensar em cada vida que destruiu. A multidão murmurou em aprovação, mas Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. Cada um vai ter sua vez de falar, ele disse. E no final, vamos contar os votos. Maria das Dores votou pela morte. Alguém mais quer falar? Houve um momento de hesitação. Depois, um homem alto e magro, com cicatrizes de açoite nas costas visíveis através da camisa rasgada, deu um passo à frente. Meu nome é Antônio, o homem disse, sua voz áspera de tanto silêncio. Antônio Caveira é como me chamam, e eu fui escravo desse homem. Escravo? Volta Seca, que estava anotando tudo, pareceu confuso. Mas a escravidão acabou no papel, menino. Antônio o interrompeu. No papel, a princesa assinou a lei há décadas, mas aqui no sertão, aqui as coisas são diferentes. Ele caminhou mais perto do coronel, suas mãos fechando e abrindo em punhos. Há 10 anos, eu devia para esse homem 3.000 réis. Tinha comprado semente para plantar, mas a seca veio e perdi tudo. 3.000 réis. Pedi mais tempo para pagar, mas ele não quis esperar. Antônio virou as costas para a multidão, puxou a camisa. As cicatrizes formavam um mapa de dor, chicote, tronco, corrente. Algumas mulheres na multidão viraram o rosto horrorizadas. Disse que eu ia trabalhar para ele até pagar. 10 dias de trabalho, disse ele, e estaríamos quites. Eu aceitei. Não tinha escolha. Não tinha como fugir. Ele tinha jagunços em todo canto e eu tinha família. Mulher, 3 filhos. A voz dele começou a tremer. Trabalhei os 10 dias. Trabalhei quebrando pedra no sol, limpando curral, carregando peso. Quando terminei, fui pedir minha liberação.
Sabe o que ele disse? O silêncio era absoluto, até os pássaros pareciam estar ouvindo. Disse que com os juros, agora eu devia 15 mil réis. 15! Como 3 viraram 15 em 10 dias? Ele riu, mas era um riso amargo. Mas o que eu ia fazer? Discutir com um coronel? Morrer como o João das Dores? Ele se aproximou do coronel amarrado, seus olhos queimando de raiva. Trabalhei 6 anos, Sebastião. 6 anos da minha vida. Via minha mulher e meus filhos uma vez por mês, quando você deixava. Fui açoitado 4 vezes quando tentei pedir para ir embora. E sabe quanto ainda devia no final? Ele cuspiu no chão, perto dos pés do coronel. 20 mil réis. A dívida só crescia. Os juros eram uma piada. Você inventava despesas, comida, roupa, remédio. Tudo somava. Eu ia morrer trabalhando para você. Como saiu? Maria Bonita perguntou. Minha mulher morreu, Antônio disse simplesmente. E o mundo pareceu parar. Ah, morreu de desgosto, de saudade. Meu filho mais velho, com 16 anos, veio me buscar. Disse que a mãe tinha pedido isso antes de morrer, que eu voltasse para casa. Não importava o preço. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Fugimos à noite. Deixei para trás 6 anos de trabalho e ainda estava devendo. Vivo escondido desde então, mudando de lugar toda hora, porque sei que ele mandou jagunços atrás de mim. Ele olhou para Lampião. Esse homem não me matou, mas matou minha mulher. Matou 6 anos da minha vida e matou qualquer chance que meus filhos tinham de conhecer o pai direito. Eu voto pela morte. E voto que seja devagar, que ele trabalhe até morrer, que sinta cada gota de suor, cada queimadura de sol, cada dor nas costas, como eu senti. A multidão rugiu em aprovação, mas o coronel pela primeira vez falou. Eu não me lembro de você. Sua voz era fraca. O silêncio que se seguiu foi gelado. Não se lembra? Antônio repetiu quase num sussurro. 6 anos da minha vida e você não se lembra. Ele se virou para Lampião. Isso diz tudo, não diz? Fiz tanto parte da vida dele quanto uma ferramenta. Usou e esqueceu. Lampião acenou lentamente, sua expressão sombria. 2 votos pela morte, ele anunciou. Alguém mais? E assim, uma a uma, as testemunhas começaram a se apresentar. Durante as próximas 2 horas, a praça de Serra Talhada se transformou num tribunal improvisado. Cada pessoa que se apresentava trazia uma história, uma ferida, uma cicatriz, algumas visíveis, outras não. Manuel Caçador foi o terceiro, pai de 7 filhos, trabalhador de roça, um homem que havia passado toda a vida invisível até aquele dia. Minha filha, ele começou e teve que parar, engolir em seco. Minha filha Maria Júlia tinha 15 anos, bonita como o dia. Trabalhava na casa grande do coronel fazendo faxina. Suas mãos tremiam. Um dia ela voltou para casa diferente. Não falava. Não comia. Só chorava. Levou 3 dias até eu descobrir o que tinha acontecido. Ele fechou os olhos, as lágrimas descendo. Foram 3 homens, 3 jagunços do coronel. E ele sabia. Estava lá. Assistiu. Riu, minha filha disse. Riu enquanto Ele não conseguiu terminar. Não precisou. A multidão entendeu e a raiva coletiva cresceu como uma tempestade. Fui falar com ele. Manuel continuou, a voz agora mais firme. Fui pedir justiça. Pedir que pelo menos mandasse embora aqueles homens. Sabe o que ele fez? Ele olhou para o coronel com um ódio tão puro que era quase palpável. Me mandou açoitar 15 chibatadas nas costas por calúnia. E disse que se eu falasse de novo, ia ser minha filha que apanhava. Minha filha, a que ele deixou os homens dele destruírem. Maria Júlia, uma jovem de talvez 20 anos agora, magra como um graveto e com olhos que pareciam vidro, estava na multidão. Ela não falou, mas acenou com a cabeça quando o pai olhou para ela. Ela nunca mais foi a mesma, Manuel disse. Não casa, não sorri, não vive. É um fantasma na própria vida. E esse homem, esse demônio, dorme tranquilo cada noite. Voto? Lampião perguntou. Morte, Manuel disse sem hesitar.
Mas quero que seja público. Quero que todos vejam, que saibam que existe justiça mesmo que demore. 3 votos. Depois veio Pedro Ferrador, o homem sem pernas que se arrastava usando as mãos. Eu era o melhor ferrador da região. Ele disse com orgulho na voz, apesar de tudo. Ferrava cavalo, boi, consertava roda de carroça. Ganhava bem, tinha clientela, até o coronel me chamava às vezes. Ele bateu nos cotos onde antes eram pernas. Mas eu gostava de caçar. Era meu direito. Saía aos domingos para pegar uma paca, um tatu, comida para a família. Um dia, entrei sem querer numa terra do coronel. Não tinha cerca, não tinha placa. Como eu ia saber? A raiva entrou em sua voz. Pisei numa armadilha de caça, cepo de ferro, desses que prendem onça. Quebrou meu pé direito na hora. Fiquei preso lá, gritando até os jagunços dele me acharem. Sabe o que fizeram? Ele deu uma risada sem humor. Me acusaram de invasão, de roubo. Me levaram para o coronel assim mesmo, com o pé preso, sangrando. Ele olhou para mim e disse: vai aprender a não entrar onde não é chamado. Mandou-me açoitar enquanto ainda estava com o pé na armadilha. O horror na face das pessoas era visível. Alguns cobriram a boca. Perdi o pé direito. Infeccionou. Depois a perna até o joelho. Alguns anos depois, a esquerda também começou a dar problema por causa de como eu andava. Tiveram que cortar. Hoje eu me arrasto que nem cobra. Não posso trabalhar. Vivo da caridade. Ele cuspiu em direção ao coronel. Voto morte. Lenta. Que ele sofra cada segundo. 4 votos. E assim continuou. História após história. Dor após dor. Dona Sebastiana, de 80 anos, arrastada por sua neta, falou sobre a noite em que sua casa foi queimada porque ela recusou vender sua terra por uma ninharia. Sua outra neta, de 7 anos, morreu na fumaça. Morte, ela disse com voz trêmula, mas determinada. 5 votos. José Corcunda falou sobre como foi forçado a vender seu gado por 1/10 do preço quando o coronel espalhou o rumor de que os animais estavam doentes. Perdeu toda a sua criação, sua renda, teve que ver os filhos passarem fome. Morte. 6 votos. Carmelita, uma mulher de 30 anos com um corte horrível no rosto, falou sobre como recusou os avanços de um dos filhos do coronel e foi marcada por isso. Para que nunca esqueça seu lugar, disseram. Morte. 7 votos. A cada nova história, a atmosfera na praça ficava mais pesada. O padre João Damasceno tentou intervir novamente. Isso não é cristão, isso é vingança, não justiça. Mas Maria Bonita se virou para ele com olhos frios. E onde estava sua igreja quando tudo isso aconteceu, padre? Onde estava Deus quando essas crianças morreram, quando essas mulheres foram violentadas, quando esses homens foram escravizados? O padre abaixou a cabeça sem resposta. A contagem continuou. 9 votos, 12, 15. O sol começava a descer no horizonte quando chegaram ao 20º voto pela morte. Todos esperavam que fosse unânime. Todos esperavam que o coronel Sebastião Ferreira seria condenado por aclamação. E foi quando tudo mudou. Eu quero falar. A voz era jovem, trêmula. Veio de trás da multidão e todas as cabeças se viraram. Era um rapaz de talvez 16 anos, magro, com roupas remendadas e pés descalços. Ele abriu caminho entre as pessoas, muitas das quais tentaram segurá-lo, sussurrando: "Não faça isso, ou volta para casa, menino." Mas ele continuou até ficar na frente de Lampião. "Meu nome é Tomás", ele disse, a voz ganhando força. "Tomás Ferreira." Um murmúrio percorreu a multidão. Ferreira, o mesmo sobrenome do coronel. "Sou sobrinho dele", Tomás confirmou, e o murmúrio se transformou em rugido furioso. Várias pessoas gritaram para que ele saísse, que não tinha direito de falar. Mas Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. "Deixa o menino falar." Sua voz cortou o barulho. Disse que todo mundo ia ter sua chance. Todo mundo significa todo mundo. Tomás respirou fundo. "Eu sei o que meu tio fez. Sei das histórias todas. E sei que vocês têm razão de odiar ele.
Mas, ele pausou procurando palavras, mas ele também é humano, é uma pessoa. A multidão explodiu em protestos, mas Lampião os silenciou novamente. Continua, rapaz. Minha mãe morreu quando eu nasci, Tomás disse. Meu pai morreu 3 anos depois, da febre. Não tinha ninguém. Ia ser jogado na rua, virar menino de rua. Mas meu tio me acolheu. Ele olhou para o coronel pela primeira vez e havia lágrimas em seus olhos. Ele não é um bom homem. Eu sei disso. Ele fez coisas terríveis. Mas comigo ele foi diferente. Me deu teto, comida, roupa. Mandou-me ensinar a ler e escrever. Nunca levantou a mão para mim. Porque você é família dele, alguém gritou. Família de sangue, pro resto de nós, somos menos que cachorro. Eu sei. Tomás se virou para a multidão. Eu sei disso, e não estou dizendo que ele não merece punição. Estou dizendo... Ele hesitou. Estou dizendo que matar ele não vai trazer ninguém de volta. Não vai desfazer o que foi feito. Maria das Dores deu um passo à frente, a raiva clara em seus olhos. Então o que você sugere, menino? Que a gente perdoe, que a gente esqueça? Não, Tomás disse rapidamente. Nunca esquecer. Mas fazer ele pagar de outro jeito. Fazer ele trabalhar para consertar o que quebrou. Fazer ele dar de volta o que roubou. Ele tem que morrer. Antônio Caveira cuspiu as palavras. Não há outro jeito. Matar é fácil, Tomás disse, e havia uma sabedoria estranha naquele jovem. Morrer é fácil. 1 segundo e acabou. Mas viver com o que você fez. Trabalhar cada dia para tentar consertar, isso é mais difícil. Isso dói mais. Lampião estudou o rapaz por um longo momento. Depois, se virou para o coronel. O que você acha disso, Sebastião? Seu sobrinho quer te salvar. O coronel olhou para Tomás e pela primeira vez, desde que tudo começara, algo diferente apareceu em seu rosto. Não era remorso ainda, mas talvez fosse o começo de algo. Tomás, ele disse, sua voz rouca, você não precisa fazer isso. Preciso sim, o menino respondeu, porque apesar de tudo, você me criou e porque eu quero acreditar que até um homem ruim pode tentar ser melhor. Silêncio absoluto. Eu voto pela vida, Tomás disse finalmente. Mas não a vida livre. Vida trabalhando para essas pessoas. Vida devolvendo o que roubou. Vida consertando o que quebrou. Até o último dia. Lampião acenou lentamente. Um voto pela vida, ele anunciou. Alguém mais? Por um momento pareceu que ninguém mais falaria. A ideia de poupar o coronel era impensável para a maioria. Mas então, para surpresa de todos, o padre João Damasceno deu um passo à frente. Eu preciso falar, o padre disse, sua voz carregando o peso de décadas de ministério. Lampião olhou para ele com curiosidade. Fale, padre, mas escolha suas palavras com cuidado. Esse povo já sofreu demais para ouvir sermão vazio. Não venho pregar perdão fácil, Padre João disse, se virando para a multidão. Deus sabe que eu mesmo, em meu coração, desejei a morte desse homem muitas vezes. Ele apontou para o coronel. Quantas vezes vim até aqui abençoar os mortos que ele causou? Quantas viúvas consolei? Quantos órfãos batizei? Quantas vezes fiquei de joelhos pedindo a Deus para fazer algo, qualquer coisa? A multidão escutava em silêncio e nada acontecia. A injustiça continuava. Eu me perguntava, onde está Deus? Por que ele permite isso? E vocês sabem o que eu descobri? Ele fez uma pausa. Que Deus estava esperando por esse momento, esperando que nós, o povo, tomássemos as rédeas da justiça. Porque justiça não é algo que cai do céu, é algo que nós construímos. Então você concorda que ele deve morrer? Manuel Caçador disse. Não, o padre respondeu, e todos pareceram chocados. Porque matar é fácil, é a solução simples, mas não é a solução certa. Ele caminhou até ficar próximo do coronel. Esse homem, esse demônio de carne e osso, ele destruiu vidas, famílias, sonhos, e vocês têm todo o direito de odiá-lo, todo o direito de querer vingança. Ele se virou para a multidão. Mas se o matarmos,
o que somos, o que nos tornamos iguais a ele, pessoas que tiram vidas porque podem. É diferente, alguém gritou. Ele matou inocentes, nós estamos fazendo justiça. Sim, o padre concordou. É diferente. Mas a questão não é se ele merece morrer. Ele merece. A questão é, o que é mais justo? Dar a ele um fim rápido ou fazê-lo viver com o peso do que fez? Ele deixou as palavras pairarem no ar. Vocês ouviram o rapaz? Fazer esse homem trabalhar pelo resto de sua vida para consertar o que quebrou. Fazer ele devolver cada terra roubada, cada gado, cada real. Fazer ele reconstruir cada casa que queimou. Fazer ele olhar nos olhos de cada pessoa que destruiu todos os dias e carregar esse peso. Maria das Dores apertou os punhos. Isso não vai trazer meu marido de volta. Não vai, o padre admitiu, sua voz suave. Nada vai, nem a morte dele. Mas pode garantir que nenhuma outra Maria das Dores seja criada. Pode transformar o monstro em ferramenta de justiça. Ele olhou para Lampião. E vocês, os cangaceiros, podem garantir que ele cumpra. Podem ser os guardiões dessa justiça. Podem provar que justiça não é apenas vingança. É reconstrução. A multidão estava dividida agora. Metade ainda gritava por sangue. A outra metade estava em silêncio, pensativa. Eu voto pela vida, o padre disse firmemente. Não pela misericórdia, pela justiça verdadeira, a justiça que dói mais que a morte. 2 votos pela vida. Maria Bonita se aproximou de Lampião, sussurrando em seu ouvido. Ele acenou, pensativo. Alguém mais? Ele perguntou. E então, lentamente, uma figura se moveu entre a multidão. Uma figura que ninguém esperava ver falar. Era Maria Júlia, a filha de Manuel Caçador, a jovem de 20 anos que parecia um fantasma, a que não havia dito uma palavra desde que chegara à praça. Ela caminhou devagar, cada passo parecendo custar um esforço imenso. Seu pai tentou segurá-la. Filha, não, você não precisa. Mas ela tocou sua mão gentilmente e continuou. Quando chegou ao centro, ficou parada por um longo momento, apenas olhando para o coronel. Ninguém falou, ninguém se mexeu. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Finalmente, ela abriu a boca. Sua voz era baixa, fraca, mas no silêncio absoluto da praça, todos ouviram. Eu tinha 15 anos, ela começou. Era menina ainda. Sonhava em casar, ter filhos, ter uma vida normal. Lágrimas começaram a descer silenciosamente. Quando aqueles homens, quando eles... Ela não conseguiu dizer as palavras. Eu quis morrer. Tentei 3 vezes. Meu pai me salvou todas as vezes. Manuel Caçador estava chorando abertamente agora. Durante 5 anos eu não vivi. Só existi. Cada dia era uma tortura. Cada noite os pesadelos. E eu carregava um ódio tão grande dentro de mim que achava que ia me consumir. Ela finalmente olhou diretamente para o coronel. Eu sonhava com esse dia, com o dia em que você pagaria. Sonhava com sua morte, com você sofrendo. Era o único pensamento que me mantinha viva. Saber que um dia, de algum jeito, você ia pagar. O coronel não conseguia olhar para ela. Seus olhos estavam fixos no chão. Olha para mim, ela disse, sua voz ficando mais forte. Olha para mim. Ele levantou os olhos lentamente e quando encontrou os dela, algo nele se quebrou. Talvez fosse ver pela primeira vez a pessoa real por trás do objeto que ele havia permitido que fosse violado. Talvez fosse ver a humanidade que ele havia tentado destruir ainda ali, machucada, mas não morta. Durante esses 5 anos, Maria Júlia continuou, eu aprendi algo. Aprendi que o ódio mata. Não mata só o alvo do ódio, mata quem odeia. Eu estava morrendo por dentro, envenenada pelo meu próprio ódio. Ela enxugou as lágrimas. E então eu conheci uma mulher, Dona Rita, de outro vilarejo. Ela também tinha passado pelo que eu passei, mas ela tinha encontrado um jeito de viver de novo. E sabe o que ela me disse? Silêncio. Ela disse,
Vingança não te devolve o que te tiraram, mas pode tirar o pouco que ainda te resta. E ela tinha razão. Maria Júlia respirou fundo. Eu quero justiça. Quero que ele pague. Mas se eu pedir sua morte, se eu deixar que meu ódio decida, então eles venceram. Os homens que me machucaram e ele que deixou acontecer. Porque eles me transformaram em alguém capaz de tirar uma vida. Ela se virou para a multidão. Eu não quero ser essa pessoa. Não quero que minha vida seja definida pelo pior dia que eu vivi. Quero ser definida pelo que eu faço depois. Voltando-se para o coronel. Então meu voto é pela vida, mas não é perdão. Nunca é perdão. É justiça. A justiça de fazer você trabalhar cada dia pelo resto da sua vida para tentar. E você nunca vai conseguir completamente consertar o que quebrou. A justiça de fazer você olhar nos olhos das pessoas que destruiu. A justiça de fazer você carregar o peso do que fez até seu último suspiro. Ela deu um passo mais perto. Porque morte é fácil, Sebastião. Um segundo e acabou o seu sofrimento. Mas viver com o que você fez, olhar no espelho cada manhã e ver o monstro que você é. Isso vai doer todos os dias até você morrer. E essa dor, essa justiça verdadeira é o que você merece. O silêncio que seguiu era absoluto. Muitas pessoas estavam chorando agora, não só de dor, mas de algo mais, de reconhecimento, de humanidade redescoberta. 3 votos pela vida, Lampião anunciou, sua voz carregando um respeito que não estava lá antes. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Uma por uma, pessoas começaram a se manifestar. Dona Sebastiana, a velha de 80 anos que havia perdido a neta no incêndio, foi a próxima. Eu já tô perto da morte, ela disse, sua voz trêmula, mas clara. E quando eu morrer, vou pro julgamento de Deus. E não quero ter que explicar para ele por que eu tirei uma vida, mesmo sendo a vida de um demônio. Ela olhou para o coronel. Minha neta tinha 7 anos, era um anjo. E você a matou. Mas se eu votar por sua morte, o que me torna diferente de você? Você matou uma inocente. Você não é inocente. Mas matar não traz ela de volta. Voto pela vida. Ela concluiu. Que você trabalhe até os ossos doeres. Que você reconstrua o que destruiu. Até seu último dia. 4 votos pela vida. José Corcunda, que havia perdido todo seu gado, falou. Eu queria te ver morto. Queria mesmo. Mas o rapaz tem razão. Morte é rápido demais. Quero meu gado de volta. Quero você trabalhando para pagar cada cabeça que roubou de mim. 5 votos pela vida. 1 a 1. As vozes mudaram. Não todas. Muitas ainda clamavam por sangue e tinham todo o direito. Maria das Dores manteve seu voto. Antônio Caveira manteve o seu. Manuel Caçador, apesar da filha, manteve o seu. Mas outros mudaram. Não por bondade, não por perdão, mas por algo mais profundo. Pelo reconhecimento de que justiça verdadeira não era apenas vingança, era reconstrução. Quando chegaram ao 40º voto, a contagem estava 25 pela morte, 15 pela vida. Lampião se levantou, caminhou até o centro da praça, seu rifle no ombro, seus olhos percorrendo cada pessoa ali reunida. Eu vou votar também, ele anunciou. A multidão segurou a respiração. Esse homem matou meu irmão, não em combate justo, não como um homem. Mandou queimar ele vivo, junto com a família. Minha sobrinha tinha 3 anos. 3 anos. Morreu queimada, chamando pelo pai. A dor em sua voz era palpável. Durante anos, eu sonhei com esse momento. Sonhei com pegar esse desgraçado e fazê-lo sofrer cada segundo que minha família sofreu. Sonhei com ouvir ele gritar, implorar, chorar. Ele parou na frente do coronel. E eu posso fazer isso. Ninguém aqui vai me parar. Eu sou Lampião, rei do cangaço. Faço o que quero, quando quero. O coronel estava tremendo agora, lágrimas descendo por seu rosto. Mas Lampião continuou, e sua voz mudou. Mas eu ouvi vocês. Ouvi cada história, cada dor, e ouvi algo mais.
ouvi sabedoria, ouvi humanidade, ouvi justiça verdadeira. Ele se virou para a multidão. Eu passei minha vida lutando contra a injustiça, lutando contra coronéis como esse, lutando contra um sistema que esmaga os pobres e protege os ricos. E sim, eu matei muitos. Alguns mereciam, outros talvez não. Ele tirou o chapéu numa demonstração de respeito rara. E se eu matar esse homem hoje, o que eu provo? Que sou forte, todo mundo já sabe, que sou temido. Isso não é novidade. Não, se eu matar ele, eu provo apenas que sou igual aos outros coronéis. Apenas outro homem que resolve problemas com violência. Maria Bonita tocou seu braço suavemente, um sorriso pequeno em seus lábios. Então meu voto, Lampião disse claramente, é pela vida, mas não qualquer vida. Uma vida de serviço, uma vida de reparação. Uma vida onde cada dia ele tem que olhar para as pessoas que destruiu e trabalhar para consertar o que quebrou. A multidão explodiu em reações mistas, alguns em aprovação, outros em protesto. E para garantir que isso aconteça, Lampião ergueu a voz. Eu, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, prometo nesta praça, na frente de Deus e de vocês, que vou fiscalizar pessoalmente. Vou voltar aqui cada mês. E se ele não tiver cumprido sua parte, se ele tentar fugir, se ele causar mais dor, aí sim vou usar minha Winchester. Ele olhou para o coronel. Você ouviu? Você tem uma chance que você nunca deu para ninguém. Uma chance de tentar ser humano, de tentar consertar o inconsertável. E se você desperdiçar essa chance, ele não precisou terminar a frase. A ameaça era clara. O sol estava se pondo quando Volta Seca terminou de contar os votos. 43 pessoas votaram, ele anunciou. 27 votaram pela morte. 16 votaram pela vida. A multidão rugiu. Morte havia vencido. O coronel seria executado, mas Lampião ergueu a mão. Mas eu tenho voto duplo, ele disse calmamente. Como o líder aqui, como o que capturou ele, como a pessoa que tem mais direito à vingança, meu voto conta como 2. Matemática simples, 27 contra 18. Ainda assim, morte vence, Corisco apontou. Vence. Lampião concordou. E eu respeito isso. Respeito a dor dessas pessoas. Respeito o direito delas à vingança. Ele caminhou lentamente pelo círculo formado pela multidão. Mas deixe eu falar uma coisa. Justiça não é matemática, não é pura contagem de votos. Justiça é o que nos torna diferentes dos monstros que combatemos. Ele parou. Quantos de vocês aqui perderam alguém para o governo, para o exército, para volantes? Muitas mãos se levantaram. E vocês acham que aqueles soldados, aqueles policiais, eles se veem como assassinos? Não, eles se veem como fazedores de justiça. Assim como nós nos vemos agora. Silêncio pensativo. A diferença entre justiça e vingança é sutil. Às vezes não existe diferença. Mas hoje eu vi pessoas que sofreram horrores inimagináveis, escolhendo algo mais difícil que vingança, escolhendo justiça verdadeira. Ele apontou para Maria Júlia. Essa menina sofreu algo que nenhum ser humano deveria sofrer, e ela votou pela vida. Não por perdão, por justiça, apontou para Dona Sebastiana. Essa mulher perdeu sua neta, uma criança queimada viva, e ela votou pela vida. Não por bondade, por justiça, voltou ao centro. Então aqui vai minha decisão final. E sim, a decisão é minha. Vocês deram opinião, eu respeitei. Mas no final, como líder, a responsabilidade é minha. O silêncio era absoluto. Coronel Sebastião Ferreira, você está sentenciado a viver, mas não uma vida livre. Você vai trabalhar, vai devolver cada terra roubada, cada gado, cada real, vai reconstruir cada casa que queimou, vai pagar cada dívida que inventou. O coronel olhou para cima, lágrimas descendo. Você vai ter um guarda-costas permanente, Lampião continuou. Corisco vai ficar aqui, com 2 homens. Eles vão garantir que você cumpra. E eu volto cada mês para verificar. Se você fugir, você morre.
Se você causar mais dor, você morre. Se você tentar qualquer coisa, você morre. Ele se aproximou do coronel. Mas se você cumprir, se você realmente trabalhar para consertar o que quebrou, então talvez, apenas talvez, quando você morrer de velho e cansado, você possa morrer sabendo que no final você tentou ser humano. Virou-se para a multidão. E para vocês, o povo, eu digo, observem, cobrem, façam ele pagar, mas deem a ele a chance de tentar. Porque é isso que nos torna diferentes, é isso que torna a gente melhor que ele. A multidão se dispersou lentamente, alguns satisfeitos, outros furiosos, todos exaustos emocionalmente. Maria das Dores se aproximou de Lampião. Eu discordo da sua decisão, ela disse simplesmente. Mas respeito, você deu dignidade para minha dor, não fingiu que não importava. Obrigada por isso. Ele acenou respeitosamente. Sua dor importa, sempre vai importar. E se ele não cumprir, eu mesmo vou te dar a Winchester para você terminar o serviço. Ela sorriu tristemente e se foi. Manuel Caçador veio com Maria Júlia. Minha filha me ensinou algo hoje, ele disse. Ensinou que força não é só bater de volta. Às vezes, é escolher não bater. Ainda quero ele morto, mas vou dar a chance que ela pediu. Maria Júlia abraçou Lampião rapidamente, sussurrando obrigada, antes de seguir com o pai. Quando quase todos haviam ido, o coronel foi desamarrado. Ele caiu de joelhos, soluçando. Eu não sei se consigo, ele disse. Não sei se consigo consertar tudo o que quebrei. Não vai conseguir, Lampião disse friamente. Nunca vai, mas vai tentar, cada dia, até morrer. Por quê? O coronel olhou para si. Por que você não me matou? Eu matei seu irmão. Eu mereço morrer. Lampião ficou em silêncio por um longo momento. Depois se agachou, ficando na altura do coronel. Porque tem algo pior que morte, ele disse suavemente. É viver sabendo o que você é. É olhar no espelho cada manhã e ver o monstro. É carregar o peso de cada vida que você destruiu. Morte seria misericórdia. E você não merece misericórdia. Você merece justiça. Ele se levantou. Corisco, chamou. Leva ele para casa. Amanhã começa o trabalho. Serra Talhada, 1932. Maria das Dores estava colhendo tomates em sua roça quando viu a figura se aproximando. Por um instante, seu coração acelerou. Velhos medos não morrem facilmente. Mas era apenas Sebastião. Não mais coronel. Apenas Sebastião. Ele caminhava curvado, mais velho que seus anos, carregando ferramentas. Corisco o seguia à distância, sempre vigilante. Dona Maria, ele disse tirando o chapéu. Vim ver a irrigação que construímos na semana passada. Tá funcionando direito? Ela assentiu brevemente. Não sorriu, nunca sorria para ele. Mas também não o odiava mais com a mesma intensidade ardente de antes. Tá funcionando, ela admitiu. Minha roça tá melhor do que nunca. Que bom, ele disse. E havia algo genuíno em sua voz. Posso verificar a bomba? Quero garantir que não vai dar problema. Ela o observou trabalhar. 3 anos. 3 anos desde aquele dia na praça. E mudanças haviam acontecido. Sebastião havia devolvido terras. Não todas, seria impossível, mas muitas. Havia construído casas para aqueles cujas casas ele queimara. Havia pagado dívidas que ele inventara. Havia trabalhado sol a sol todos os dias, sob a vigilância constante de Corisco e seus homens. E algo nele havia mudado. Não era redenção. Maria não acreditava nisso. Não ainda. Talvez nunca. Mas era algo. Um reconhecimento. Uma tentativa. Seu João tá crescendo bonito. Sebastião comentou, referindo-se ao filho mais velho de Maria. Já tá ajudando na roça? Tá, Maria disse curtamente. E ele sabe ler e escrever, coisa que o pai dele nunca aprendeu. A farpada era intencional. Sebastião abaixou a cabeça. É importante. Educação. Ele pausou. Eu comecei a dar aula para as crianças do vilarejo, de noite, ensinando a ler e escrever. Maria o olhou com surpresa. Por quê? Porque... Ele procurou palavras. Porque eu passei a vida tirando das pessoas. Tirando terra, dinheiro,
dignidade. Talvez se eu der conhecimento, se eu ajudar as crianças a terem um futuro melhor, talvez isso conte para alguma coisa. Não conta, Maria disse duramente. Não apaga o que você fez. Eu sei, ele respondeu. Nunca vai apagar, mas tenho que tentar. É a única coisa que me resta. Ela o estudou por um momento. Viu um homem quebrado, um homem que carregava o peso de suas ações cada segundo de cada dia. Viu a exaustão nos olhos dele, a curvatura de quem trabalhava mais duro do que nunca trabalhou na vida. Meu João pode ir nessas aulas, ela disse finalmente. Não era perdão, mas era algo. Lampião chegava todo mês como prometido, e a cada mês verificava pessoalmente o progresso. Naquele mês de março, ele trouxe Maria Bonita e Volta Seca. Reuniu as pessoas na mesma praça, onde tudo havia acontecido 3 anos antes. Relatório, ele pediu. Corisco se adiantou. Capitão, Sebastião cumpriu tudo que foi pedido este mês. Construiu 2 casas novas para as famílias do incêndio. Pagou mais 3 dívidas, trabalhou na irrigação de 4 roças e continua com as aulas noturnas. Lampião olhou para as pessoas reunidas. Alguém tem reclamação? Alguém foi tratado mal? Alguém tem dívida que não foi paga? Silêncio. Depois, Antônio Caveira deu um passo à frente. Capitão, ele disse, ele pagou minha dívida inteira. Depois de 6 anos, finalmente não devo mais nada. Sua voz tremeu. Não vou dizer que perdoei. Nunca vou esquecer os 6 anos que perdi, mas ele pagou. Fez o que disse que ia fazer. Lampião acenou. Olhou para Sebastião, que estava de pé no canto da praça, visivelmente mais magro, mais curvado, mais velho. Você? Lampião apontou. Como está sendo? Sebastião respirou fundo antes de falar. Duro, ele admitiu. Cada dia é duro. Acordo e vejo as pessoas que eu machuquei. Trabalho sob o olhar de quem me odeia. Vou dormir sabendo que nunca vou conseguir consertar tudo o que quebrei. Ele pausou. Mas é o que eu mereço. E pela primeira vez na vida, eu tô fazendo algo que importa. Algo que não é só para mim. Bonitas palavras, Maria das Dores disse, aparecendo entre a multidão. Mas palavras são fáceis. Ações são o que importam. Concordo, Sebastião disse, olhando para ela. Por isso eu não peço perdão. Nunca vou pedir, porque não mereço. Só posso trabalhar. E é o Maria que eu olhou faço. Para Lampião. Ele cumpriu o que prometeu até agora. Não vou dizer que gosto dele. Nunca vou gostar. Mas a irrigação que ele construiu está alimentando minha família melhor do que nunca. E meu filho está aprendendo a ler. Então está cumprindo. Lampião sorriu levemente. A primeira vez em muito tempo. Então continuamos, ele anunciou. Mais um mês. E mais um depois. E mais um. Até ele pagar tudo o que deve. Ou até morrer tentando. Mas então, em julho de 1932, algo aconteceu que ninguém esperava. Lampião chegou com notícias graves. O governo está planejando algo. Ele anunciou na praça, cercado pelas pessoas. Grandes operações. Estão contratando mais volantes, trazendo soldados de fora. Querem acabar com o cangaço de uma vez. Murmúrios de preocupação percorreram a multidão. E eu recebi informação. Lampião continuou. Que Serra Talhada está na lista. Vão atacar aqui porque sabem que eu venho todo mês. Querem me pegar aqui. Então não venha mais, Dona Sebastiana disse. A gente cuida daqui. O senhor tem que se proteger. Não, Lampião disse firmemente. Eu dei minha palavra. Eu volto todo mês. Mas preciso de ajuda. Ele olhou ao redor. Preciso de espiões. Pessoas que possam me avisar quando as volantes estão chegando. Pessoas que conheçam o território. Eu faço isso. Tomás, o sobrinho do coronel, agora com 19 anos, deu um passo à frente. Conheço cada trilha, cada esconderijo. Posso ser seus olhos aqui. Eu também, Manuel Caçador disse. Tenho contatos em outros vilarejos. Posso trazer informação. Um por um, as pessoas que 3 anos antes estavam pedindo a morte do coronel Sebastião, agora se ofereciam para ajudar o homem que o havia poupado. E eu, uma voz surpreendente disse,
Era Sebastião. Eu tenho contatos. No governo, na polícia. Lugares onde vocês não conseguem chegar. Posso conseguir informação que ninguém mais consegue. Corisco cuspiu no chão. Você? Por que raios a gente ia confiar em você? Porque, Sebastião disse calmamente, nesses 3 anos, Lampião me deu algo que ninguém nunca deu. Uma chance. E por quê? Porque eu passei a vida do lado errado. Do lado dos coronéis, dos poderosos. E agora eu vejo que estava errado. Ele olhou para Lampião diretamente. Você podia ter me matado. Devia ter me matado. Mas não matou. Me deu a chance de tentar ser melhor. E eu não vou desperdiçar isso. Se posso ajudar, se posso usar meus contatos para proteger esse vilarejo, para proteger essas pessoas, então é o que vou fazer. Lampião o estudou por um longo momento. Se você está mentindo, se isso é armadilha, eu não só te mato, mato todo mundo que você ama, entendeu? Entendi, Sebastião disse sem hesitar. E aceito, porque não é armadilha. É a única coisa certa que eu posso fazer. E assim, o homem que 3 anos antes era o inimigo se tornou aliado. 2 meses depois, em setembro de 1932, a informação de Sebastião provou ser valiosa. Uma volante de 50 homens estava vindo para a Serra Talhada. Vinham bem armados, bem treinados, determinados a acabar com Lampião de uma vez por todas. Mas Lampião sabia, graças a Sebastião, que usara seus contatos antigos para descobrir os planos, o cangaceiro sabia quando, onde e como o ataque viria. Ele não veio à Serra Talhada naquele mês. Mandou recado para que o povo se protegesse, se escondesse, e quando a volante chegou, encontrou um vilarejo quase vazio. Quase. Porque Sebastião estava lá. Ele foi preso imediatamente. Os soldados, reconhecendo o antigo coronel, ficaram confusos. Coronel Sebastião, o capitão da volante perguntou: "O que o senhor está fazendo aqui? Pensávamos que estava morto?" Sebastião sorriu amargamente. "Quase, mas não. Estou aqui cumprindo sentença." "Sentença?" "Do Lampião", Sebastião disse simplesmente. O capitão pareceu confuso, depois intrigado. Mandou amarrar Sebastião e começou a interrogá-lo. "Onde ele está? Quando ele vem? Como posso pegá-lo?" Sebastião permaneceu em silêncio. "Fala!" o capitão gritou. "Você era um de nós, um coronel respeitado. Por que protege um bandido?" "Porque," Sebastião disse calmamente, "esse bandido me deu algo que nenhum de vocês nunca deu a essas pessoas. Justiça. Ele cuspiu sangue. Haviam batido nele. Vocês chegam aqui com seus uniformes bonitos, suas armas importadas, dizendo que representam a lei. Mas onde vocês estavam quando eu estava escravizando essas pessoas? Quando eu estava matando, roubando, destruindo? Nenhum de vocês me parou. Porque eu tinha dinheiro, porque eu tinha poder." O capitão esbofeteou ele. "Cala a boca. A verdade dói, não é?" Sebastião continuou. "Lampião fez em um dia o que vocês nunca fizeram. Deu a essas pessoas voz, deu dignidade, deu justiça verdadeira. Ele é um criminoso, e eu também era," Sebastião disse. "Pior que ele, porque eu tinha a lei do meu lado e ainda assim destruí vidas. Pelo menos ele é honesto sobre o que é." A tortura continuou por horas, mas Sebastião não falou. Não revelou os planos de Lampião, não revelou os esconderijos, não revelou nada. Quando finalmente desistiram, o deixaram amarrado a um poste. O mesmo poste onde ele havia sido amarrado 3 anos antes. À noite, quando os soldados dormiram, figuras silenciosas entraram no vilarejo. Lampião e seu bando. Eles não vieram para lutar, vieram para resgatar. "Você é um tolo," Lampião sussurrou enquanto cortava as cordas. "Podia ter falado, podia ter me entregado. Ninguém ia te culpar." Sebastião disse, sua voz fraca. "Eu ia me culpar. Passei a vida inteira sendo covarde, deixando outros pagarem por meus crimes. Não dessa vez. Dessa vez, eu faço certo." Eles o carregaram para fora do vilarejo.
Os soldados só descobriram na manhã seguinte. Sebastião passou 3 semanas se recuperando em um esconderijo secreto dos cangaceiros. Maria Bonita cuidou dele pessoalmente, algo que surpreendeu até Lampião. "Por que você está cuidando dele?" Lampião perguntou uma noite. "Você viu o que ele fez? Você ouviu as histórias?" "Vi", Maria Bonita disse, aplicando ervas em um ferimento. "E ouvi. Mas também vi um homem que podia ter fugido há 3 anos e não fugiu. Que podia ter me traído hoje e não traiu. As pessoas podem mudar, Virgulino. Nem sempre. Talvez nem frequentemente. Mas podem. Você acha que ele mudou?" "Acho que ele está tentando", ela disse. "E às vezes a tentativa é o que importa." Quando Sebastião finalmente acordou, dias depois, Lampião estava sentado ao lado de sua cama. "Por que você fez aquilo?" Lampião perguntou diretamente. Sebastião pensou por um longo momento. "Porque pela primeira vez na minha vida", ele disse finalmente, "eu tinha a chance de fazer algo que não era só para mim. Algo que era certo. E porque eu devia isso a você. E a elas." "A elas?" "As pessoas de Serra Talhada", Sebastião disse. "Maria das Dores, Maria Júlia, Dona Sebastiana, Antônio, Manuel, todas elas. Passei 3 anos trabalhando para consertar o que quebrei, mas nunca consegui realmente pagar. Sempre vai ser insuficiente." Lágrimas começaram a descer. "Mas quando aqueles soldados me pegaram, quando me torturaram, eu pensei, talvez seja isso. Talvez essa seja a minha chance de realmente pagar, de provar que mudei. Então não falei, não importa o que fizessem comigo." Lampião ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, estendeu a mão. "Você não é mais meu prisioneiro", ele disse. "É meu irmão de armas." Sebastião olhou para a mão, depois para Lampião, depois de volta para a mão. Lentamente, com dedos ainda tremendo, ele a apertou. Quando Sebastião voltou à Serra Talhada, algo havia mudado. As pessoas ainda o olhavam com desconfiança, ainda carregavam suas dores, mas havia respeito, respeito pela tentativa, respeito pelo sacrifício. Maria das Dores foi a primeira a visitá-lo. "Ouvi o que você fez", ela disse, sem rodeios. "Ouvi que te torturaram e você não falou. Era o mínimo que eu podia fazer", Sebastião disse. "Não", ela corrigiu. "O mínimo seria ter fugido há 3 anos, ter desistido, ter traído. Você não fez nenhuma dessas coisas." Ela pausou, lutando com palavras. "Eu ainda não perdoo. Não sei se algum dia vou perdoar. João era o amor da minha vida e você o tirou de mim. Mas eu vejo que você está tentando. Vejo que você mudou. E isso significa alguma coisa. Significa que você vai me dar mais uma chance?" Sebastião perguntou. "Significa", Maria disse cuidadosamente, "que eu vou parar de desejar sua morte todo dia. Que eu vou parar de sonhar com sua destruição. Não é perdão, mas é paz para mim. E talvez um dia para você também." Ele acenou, lágrimas silenciosas descendo. "É mais do que eu mereço", ele sussurrou. "Sim", ela concordou. "É, mas é o que eu escolho dar." Ela se virou para ir, depois parou. Continue trabalhando, continue tentando, continue sendo melhor do que você era. Porque cada dia que você faz isso, cada pessoa que você ajuda, cada criança que você ensina a ler, isso honra a memória do meu João. Mostra que a morte dele não foi totalmente em vão, que algo de bom, eventualmente, veio disso. E ela foi embora, deixando Sebastião sozinho com seus pensamentos e suas lágrimas. 5 anos depois, 1934, Serra Talhada era irreconhecível. O vilarejo que antes vivia sob o terror de um coronel, agora prosperava. As roças tinham irrigação adequada, as casas eram sólidas, as crianças iam à escola. Uma escola de verdade que Sebastião havia ajudado a construir. Lampião ainda visitava, mas agora menos frequentemente. O cangaço estava sob pressão crescente do governo. Muitos de seus homens haviam morrido. Maria Bonita estava grávida de seu primeiro filho.
Naquela tarde de junho, ele chegou à Serra Talhada com notícias. Vou ter que parar de vir, ele anunciou para as pessoas reunidas. Tá muito perigoso, as volantes estão em todo lugar. Se eu continuar vindo, vou trazer morte para vocês. Então o que fazemos com ele? Antônio Caveira apontou para Sebastião. Lampião olhou para o homem que havia sido seu prisioneiro por 5 anos. Sebastião tinha 48 anos agora, mas parecia 60. O trabalho constante, o peso da culpa, as cicatrizes da tortura, tudo isso havia cobrado seu preço. A decisão é de vocês, Lampião disse. Sempre foi. Eu só estava garantindo que ele cumprisse. Mas agora vocês vivem com ele todo dia. Vocês veem o trabalho dele. Vocês sabem se ele mudou ou não. Silêncio. Depois, Maria Júlia, agora com 25 anos, casada, com um filho pequeno, deu um passo à frente. Ele mudou, ela disse simplesmente. Não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente. Ele ensinou meu filho a ler, ele construiu minha casa, ele trabalha de sol a sol sem reclamar. Ela olhou para Sebastião. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu comigo. Nunca. Mas eu escolho não deixar isso definir o resto da minha vida. Escolho ver o futuro, não só o passado. E no futuro que eu quero, ele continua trabalhando, continua ajudando, continua tentando ser melhor. Concordo, Manuel Caçador disse, colocando a mão no ombro da filha. Ele continua. Um por um, as pessoas votaram. Não todos. Alguns ainda votavam pela morte, ainda carregavam ódio demais para perdoar. Mas a maioria votou pela continuação. Então tá decidido. Lampião anunciou. Sebastião, você não é mais meu prisioneiro, é prisioneiro deles, desse povo, dessa comunidade. E cabe a eles decidir quando, se algum dia, você pagou sua dívida. Ele colocou sua Winchester no ombro. Mas lembra, se você voltar a ser o que era, se você magoar uma pessoa aqui, se você trair a confiança deles, eu vou saber. E eu vou voltar. E aí não vai ter mais chances. Entendo, Sebastião disse. E agradeço a você e a eles pela chance que me deram. Lampião acenou para Maria Bonita e o bando começou a se preparar para partir. Lampião, Maria das Dores chamou, ele se virou. Obrigada, ela disse simplesmente, por fazer o que nenhum governo, nenhuma igreja, nenhuma lei fez, por nos dar justiça. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, quente. Não, ele disse. Obrigada a vocês, por me ensinarem que justiça é mais que vingança, por me mostrarem que mesmo no sertão mais duro existe humanidade. E então ele partiu. Lampião, Maria Bonita e o que restava de seu bando, cavalgando para o horizonte poeirento. Eles nunca mais voltariam à Serra Talhada. 4 anos depois, em 1938, seriam emboscados e mortos pela volante do capitão João Bezerra. Mas o legado que deixaram viveria. Sebastião estava sentado sob uma árvore, assistindo as crianças brincarem na praça. Ele tinha 53 anos agora, completamente grisalho, magro como um graveto. Ao seu lado, sentou-se Tomás, seu sobrinho, agora com 31 anos. Casado, pai de 3 filhos. Tio, Tomás disse, você ouviu as notícias? Sobre Lampião? Sebastião assentiu tristemente. Sim, ouvi. Mataram ele e Maria Bonita, cortaram as cabeças e exibiram como troféus. Ele ficou em silêncio por um momento. Um homem que me deu algo que eu nunca dei a ninguém. Misericórdia, justiça, chance. E foi morto como animal. Ele era um bandido, Tomás disse gentilmente. Matou muita gente, roubou muito. Sebastião concordou. Mas também era mais que isso. Era um homem que entendia a justiça melhor que qualquer juiz que eu conheci. Era alguém que deu a essas pessoas algo que a lei nunca deu. Ele apontou para a praça, para as crianças brincando, para as casas bem construídas, para a escola. Olha isso. Há 10 anos, esse vilarejo vivia com medo. Medo de mim, medo da seca, medo da fome. Agora tem esperança. E foi Lampião que plantou essa esperança. Não com balas, com justiça. Você também plantou.
Tomás disse, com seu trabalho, com sua mudança. Só porque ele me forçou, Sebastião riu amargamente. Se ele tivesse me matado naquele dia, como eu merecia, nada disso existiria. Essas crianças não estariam na escola. Essas casas não estariam de pé. Essas pessoas ainda estariam sofrendo. Ele se levantou com dificuldade. Os anos de trabalho duro haviam cobrado seu preço. Sabe o que eu aprendi nesses 10 anos? Ele disse. Aprendi que a redenção não é algo que você alcança. É algo que você trabalha por, todo dia, até morrer. E mesmo assim, talvez nunca seja suficiente, mas tem que tentar. Maria das Dores se aproximou. Agora, com 43 anos, seus cabelos grisalhos, mas seus olhos mais suaves do que costumavam ser. Sebastião, ela disse, preciso de ajuda com a irrigação. Tá com problema de novo. Vou já, ele disse, pegando suas ferramentas. Antes de ir, ela tocou seu braço levemente. João faria 48 anos hoje, ela disse suavemente. Ele congelou. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sei, ela disse, e eu acredito. Demorou 10 anos, mas eu acredito. Você está realmente arrependido. Realmente mudou. Não o suficiente para trazer ele de volta. Não, ela concordou. Nada vai trazê-lo de volta. Mas o trabalho que você fez, as vidas que você melhorou, as crianças que você ensinou. João ia gostar disso. Ele sempre quis que esse vilarejo fosse melhor. E você ajudou a fazer isso. Ela pausou, lágrimas nos olhos. Então hoje, no aniversário dele, eu quero dizer algo que nunca pensei que diria. Obrigada. Obrigada por tentar. Obrigada por mudar. Obrigada por honrar a memória dele fazendo o bem que você faz. Isso é perdão? Sebastião perguntou, mal ousando esperar. Maria pensou por um longo momento. Não sei, ela admitiu. Ainda dói. Ainda sinto falta dele todo dia. Mas não te odeio mais. E acho que isso é o mais perto de perdão que posso chegar. Por agora, é mais do que eu mereço, ele disse, ecoando as palavras que dissera anos antes. Sim, ela sorriu levemente. Mas talvez seja o que você precisa para continuar tentando. E juntos, a viúva e o homem que mandou matar seu marido caminharam para consertar a irrigação. Não era perdão completo, talvez nunca fosse, mas era algo, era paz, era a possibilidade de cura, era justiça. 50 anos depois, 1979, o velho historiador ajustou seus óculos, olhando para a jovem estudante sentada à sua frente. E essa é a história, ele disse. A história que ninguém conta, a história que não aparece nos livros. Mas é verdade? A estudante perguntou. Isso realmente aconteceu? Aconteceu, o velho disse. Eu sei porque eu estava lá. Você? Mas como? Eu era Tomás, ele disse sorrindo, o sobrinho do coronel. O rapaz que votou pela vida quando todos votavam pela morte. A estudante ficou boquiaberta. Então tudo isso é real? Lampião realmente deixou o povo decidir? Deixou. Tomás, agora com 71 anos, acenou. E o povo decidiu algo que mudou tudo. Não todos. Alguns ainda queriam sangue e tinham direito. Mas o suficiente escolheu algo mais difícil. Escolheu justiça verdadeira. E seu tio, o coronel Sebastião, morreu em 1954, Tomás disse. Com 68 anos, trabalhando até o último dia. Nunca parou de tentar consertar o que quebrou. E sabe o que foi interessante? O quê? No funeral dele, mais de 200 pessoas foram. Pessoas que ele havia machucado. Pessoas que deveriam odiá-lo. E muitas choraram. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Do reconhecimento de que mesmo um monstro pode tentar ser humano. A estudante anotou furiosamente. E qual foi a lição? Ela perguntou. Qual foi o ponto de tudo isso? Tomás ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a Serra Talhada. Agora uma cidade pequena, mas próspera, com escola de verdade, hospital, delegacia. A lição, ele disse finalmente, é que justiça não é simples. Não é apenas punição ou perdão.
complicada, é difícil, é trabalho. Ele se virou para ela. Lampião podia ter matado meu tio. Todos esperavam isso. Seria fácil, seria satisfatório. Mas não seria justiça, seria apenas vingança. Mas seu tio merecia morrer? A estudante argumentou. Merecia, Tomás concordou. Absolutamente merecia. Mas Lampião entendeu algo que poucos entendem. Morte é fácil, é o fim. Mas fazer alguém viver com o que fez, fazer alguém trabalhar para consertar, fazer alguém carregar o peso, isso é justiça verdadeira. Ele pegou uma foto velha, a praça em 1929, com 300 pessoas reunidas. E a outra lição é que o povo tem poder. Quando um líder, mesmo um fora da lei como Lampião, confia no povo para decidir, coisas incríveis podem acontecer. Nem sempre, nem facilmente, mas podem. Você acha que isso poderia acontecer hoje? A estudante perguntou. Tomás sorriu tristemente. Não sei. O mundo mudou muito, mas a natureza humana não mudou. Ainda temos a escolha entre vingança e justiça, entre ódio e cura, entre destruir e reconstruir. Ele se levantou com dificuldade. E essa escolha é feita todo dia, por cada um de nós. Quando alguém nos machuca, quando somos traídos, quando sofremos injustiça, podemos escolher apenas destruir, ou podemos escolher tentar construir algo melhor. E você? A estudante perguntou. Qual você escolhe? Eu escolho construir, Tomás disse firmemente, porque vi com meus próprios olhos o poder dessa escolha. Vi um monstro se tornar homem. Vi uma comunidade destruída se reconstruir. Vi ódio se transformar em paz. Ele caminhou até a porta, depois parou. Não foi perfeito, não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. E isso é a lição mais importante de todas. Que mudança, crescimento, redenção são possíveis. Difíceis, raros, mas possíveis. E Lampião? Ela perguntou. Como você lembra dele? Tomás sorriu. Como um bandido, um assassino, um homem fora da lei, mas também como algo mais, como alguém que por um momento entendeu justiça melhor que juízes, como alguém que deu poder ao povo quando ninguém mais dava, como alguém que provou que mesmo no sertão mais duro, sob o sol mais cruel, a humanidade pode florescer. Ele abriu a porta. Escreva essa história, ele disse. Conte ao mundo, não os mitos. Não as lendas românticas, mas a verdade. A verdade complicada, difícil e bela do dia em que Lampião deixou o povo decidir. E o povo escolheu algo inesperado. Escolheu o quê? Ela perguntou. Esperança, Tomás disse simplesmente. No lugar mais improvável, da maneira mais improvável, através das pessoas mais improváveis, escolheu esperança. Se inscreva no canal, deixe seu like e me fale o que achou dessa história super intrigante.